Deus seja louvado e engrandecido por cada pessoa aqui presente, porque no dia de sábado nos encontramos em sua casa de oração. Agradeço a Deus, mas também a irmã Maria, que insistentemente sempre me procura, mas nem sempre eu posso vir, porque o tempo não permite, ou então outros compromissos. Estivemos aqui alguns meses atrás. Alguém se lembra? Só por curiosidade. Rafael, é fácil de se lembrar porque você louvou naquela manhã. Eu confesso que eu gosto de vir para cá. Infelizmente, nem sempre eu posso estar aqui. Agradecer a essa jovem Sofia pelo louvor. Olhando para você, lembro minha filha, uma voz suave, agradável, gostosa. E aproveitando, além dela e além do Rafael, que eu sei que louva, mais alguém aqui louva fazendo mensagem especial? Só uma curiosidade. Alguém louva? Ok. Às vezes, nem sempre a gente encontra o playback daquele louvor que a gente gosta. Confere? Para quem sabe tocar um violão é bom. Só para poder avisar para vocês, se quiserem, eu tenho, não estou ganhando nada com isso, hein? Mas eu tenho um aplicativo que separa, que cria o playback. Você joga lá o cantado e ele divide. Você pode dividir em 2 ou 4, não sei se o termo é esse, 2 ou 4 fases, é mais ou menos isso. Por exemplo, eu peguei um que tem uma bateria muito forte. Aí eu gravo e com o sistema eu tiro a bateria do playback. Certo? Para quem quer treinar a voz, tire todos os instrumentos e deixa só a voz para você aprender. Caso queira, é só falar comigo depois. A irmã Fátima já pegou o meu número de telefone. Aí quem quiser é só falar com ela. Se mandarem mensagem para mim, por favor, se identifica. Sou fulano, sou a fulana da igreja tal. Porque eu não aceito qualquer mensagem que chegue em meu WhatsApp. Já chegaram algumas coisas escabrosas. Já que você se lembrou, Rafael, que da vez anterior que aqui eu vi, eu preguei sobre o quê? É porque eu não quero repetir o sermão. Gente, a gente esquece rápido, né? Eu preguei sobre as palavras de Jesus Cristo na cruz. É por isso que eu digo que quando a gente vem para a igreja, não traz só Bíblia não traz só o celular não, traz uma caneta e um papel, anota. Porque normalmente a gente esquece o que foi pregado. Para o pregador, para o mensageiro, creio eu, que seja mais difícil esquecer. Eu, por exemplo, se Deus quiser, no último sábado desse mês, vou estar na igreja do bairro Ellery e vou repetir um sermão lá. Por que eu vou repetir? Porque eu tenho certeza que ninguém se lembra. Esse sermão foi feito no ano de 1998, num domingo de noite. Não tem como eu esquecer. Mas é porque era meu aniversário. Aliás, esse mês estou completando, graças a Deus, 50 aninhos. Amém. Mas até agora só falou o homem, vamos deixar Deus falar? Vamos abrir nossas Bíblias. Livro de João, capítulo 11. Livro de João, capítulo 11. Quem achou diz o quê? Não, gente, quem achou diz achei. Amém, a gente fala no final da oração. Estou errado? João, capítulo 11, a igreja diz o quê? Achei, amém por isso. O verso 39. A história é tão conhecida que se vocês não olharem, tenho certeza que vocês sabem. Capítulo 11 de João, fala a história de quem? Pois é, todo mundo conhece. O problema é que, às vezes, por ser tão conhecida a história, a gente acaba parando de meditar nela e acaba parando de receber a mensagem que tem nela. Para vocês terem uma ideia, abrem aí, por favor, olhem o verso 39. Esse verso é tão rico, mas tão rico, que às vezes dá pane na minha cabeça para saber o que eu vou falar sobre ele. Tem assuntos demais no meio dele. Livro de João, capítulo 11, verso 39, Jesus Cristo começa dizendo o quê? Tirai a pedra. Paremos nessa frase, tirai a pedra.
Para quem Jesus falou, tirai a pedra? Nós sabemos que ali havia uma multidão de pessoas, confere? Muitas pessoas no velório de Lázaro. A pergunta é, Jesus falou, tirai a pedra para todos que estavam ali presentes, sim ou não? Hã? Não, não falou. Por exemplo, as mulheres poderiam tirar as pedras? Então Jesus não falou para as mulheres. Falou para quem então? Falou para os homens. Mas eu pergunto, todos os homens foram lá tirar a pedra? Então só foram quem? Somente os que ouviram a Jesus. E quem ouviu a Jesus? Por que ouviu a Jesus? Porque estava longe ou porque estava perto? Porque estava perto, muito bem. Em outras palavras, se eu quero ouvir a Jesus Cristo, se eu quero ouvir a voz de Deus falando a mim, eu tenho que estar bem próximo, bem perto a Jesus Cristo. Às vezes reclamamos e pedimos, Senhor, fala comigo. Mas o problema é que eu me mantenho longe. Eu me mantenho no meu dia a dia, distante de Jesus Cristo. Como assim, Estélio? Mantendo longe de Jesus se Ele está em todo lugar, verdade? Mas eu me mantenho longe de Jesus, por exemplo, quando eu paro de ler a Bíblia diariamente. Ou vocês acham que não tem adventista dentro da igreja que não lê a Bíblia todo dia? Tem sim. Infelizmente, a lição da escola sabatina tem aquele que quer estudar só quando chega onde? No sábado, na igreja. Queridos, se eu quero que Deus fale muito comigo, eu preciso estar muito perto de Jesus Cristo. E os meus atos vão dizer se eu estou longe ou se eu estou perto. Mas existe outra questão. Menina, me dê aqui seu celular, por favor. Me dê aqui. Não precisa destravar não. Por que você me deu o celular? Não. E se você não quisesse me dar, adiantaria eu pedir? Você me deu porque você quis. Porque você deu ouvidos ao meu pedido. O fato de Cristo ter dito assim, tirai a pedra, mesmo a pessoa perto, mesmo a pessoa tendo ouvido, não significa dizer que ela iria obedecer. Existe uma diferença entre ouvir e dar ouvidos. O meu filho, ele já tem 14 anos. Mas quando ele era novinho, aliás, ele é novinho, quando ele era criança, aliás, como pai, ele sempre vai ser criança para mim. Quando ele tinha lá seus 3 anos, a mãe dele dizia assim, Samuel, vá para o banho. Já vou, mãe. Dava um pedacinho, Samuel, vá para o banho. Já vou, mãe. Passava um tempinho, Samuel, vá para o banho. Já vou, mãe. Ele estava ouvindo a mãe dele, não estava? Mas ele estava dando ouvidos. E às vezes eu fico pensando, se nós como filhos de Deus também não somos assim. Deus diz o que nós devemos fazer, já vou, Senhor. Aí Deus repete, diz, indica o caminho que devemos andar, já vou, Senhor. Só ouvimos, mas não damos o quê? Ouvidos. E aí eu falo agora ao coração dos jovens, cuidado no caminho que está andando. Deus está dizendo, não vai por esse caminho. Está querendo a namorada lá da escola que nem frequenta a igreja. Está querendo aquela namorada lá na faculdade que não professa a mesma fé sua. Deus diz que é para você andar com ela? Ou Ele diz assim, andarão 2 juntos tendo opiniões diferentes? Que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? Ele não adverte? Mas mesmo assim, a gente sabendo e ouvindo, muitas vezes nós insistimos em não dar ouvidos. Depois de 3 vezes a esposa mandar o filho ir se banhar, eu disse, Samuel, para o banho agora. Nem respondeu, já se levantou e foi para o banho. Olha a diferença. Que bom se nós fizéssemos assim quando ouvíssemos a voz de Deus. Se Ele disser, faz, a gente vai, nem responde, já vai lá e faz. Mas o problema é que nós estamos ficando cada vez mais desobedientes a Deus. Estamos ouvindo menos aos apelos do Espírito Santo ao nosso coração.
E o pior, estamos inventando desculpas para não obedecer. Estamos arranjando justificativas. Não vou devolver o dízimo esse mês porque as contas estão acima até do que eu ganho. Aí não devolve o dízimo achando que isso vai ser solução. Não é. Queridos, quando Deus fala, quando Cristo diz, faz, é para fazer. Pode entrar em questionamento com Ele, entra. Mas no final, acredite, Ele está pedindo o que é correto. Agora, vocês sabem, uma pedra em frente lá ao túmulo, mais ou menos quanto que ela pesava? Vocês têm ideia? Vocês já foram pesquisar sobre isso? Gente, deixa eu dizer uma coisa sobre a leitura bíblica. A leitura bíblica, ela se renova. Então, por favor, quando a gente for ler a Bíblia, vamos tentar achar coisas novas. Por exemplo, a partir de hoje, quando você olhar esse verso, pesquisa lá quanto pesava uma pedra. Pode pesquisar, que ficava no túmulo. Eu fiz essa pesquisa e, segundo a pesquisa que eu fiz, pesava cerca de 2 toneladas. Entre 2 e 2,5. Certo? Ainda vou ter que pesquisar mais aprofundadamente para saber se procede. Eu sou um crente cético. Como assim? Crente cético? É porque eu não acredito na primeira informação. Eu vou ter que pesquisar mais. Então, estou passando para vocês que foram as 3 primeiras pesquisas que fiz. E acusaram, na verdade, 2,5 toneladas. Entre 2 toneladas e meia. Então, uma pessoa só não iria conseguir tirar a pedra. Tinham que ser vários homens. Agora chegamos no ponto que eu queria que prestasse bem atenção, por favor. Cristo nos chamou para tirarmos a pedra da vida dos outros. O problema é que tem pessoas que estão confundindo e estão sendo pedra na vida dos outros. Como assim, Estélio? Nessa história que nós estamos vendo, Cristo iria fazer o milagre. Qual era o milagre? Ressurreição. Mas o milagre não poderia acontecer enquanto o que estivesse na frente da tumba? A pedra. Então, para que o milagre acontecesse, o que tinha que ser tirado? Então, muitas vezes, Cristo quer trabalhar na vida das outras pessoas, quer fazer um milagre, mas Ele pede que eu e você tiremos a pedra. E nós temos que entender que esse tirar a pedra não é o literal, claro, mas nós seremos o canal que Deus vai usar para que Ele faça o milagre dele. Eu vou dar um exemplo prático para ficar bem claro. No começo desse mês, final do mês de agosto, na segunda-feira de noite, uma irmã entrou em contato comigo via WhatsApp e ela estava desesperada. Essa era a palavra. Ela estava com os sintomas de Covid. Alguém aqui já teve? Só curiosidade. Eu já tive. Gente, o negócio realmente dá um nó na cabeça. Porque nós somos bombardeados tanto com essa história de Covid, que aquilo acaba criando medo dentro da gente. E aí, eu sou ciente que Deus me chamou para tirar a pedra na vida dos outros. E como ajudar essa irmã? Como ela disse, eu estou com falta de ar, garganta está ardendo. Tinha acabado de ir para a farmácia até para fazer o exame, só para poder ter confirmação ou não se estava com Covid. E eu, ciente que Deus me chamou para tirar a pedra, eu perguntei para ela: você quer ficar curada? Claro, eu quero. Aí eu perguntei: e a Covid tem cura? Quem sou eu para dizer isso? Mas aí é que está. Eu não pensei no tamanho da pedra, se pesava muito. Se Deus me chamou e disse, então é porque dá para tirar. Ela: eu quero. Você vai fazer isso, isso e isso. Dei uma receita especial para ela. Mas é muito ruim. É incrível como o ser humano é. O ser humano, ele quer o benefício, mas não quer o sacrifício. Não dá. Não existe vitória se eu não passar primeiro pela luta. Não existe a conquista se eu não passar pela batalha.
Para eu chegar no oásis, eu vou ter que passar pelo deserto. Para eu chegar na terra prometida, eu tenho que atravessar o mar. Então, por favor, não pensemos na luta a ser enfrentada. Vamos pensar naquilo que Deus tem reservado e preparado para mim e para você. É questão de alvo. É questão de foco. A Bíblia nos ensina onde é que tem que estar nosso foco. O que Paulo disse lá em Colossenses 3, o verso 2? Pensai nas coisas que são da onde? Eita, que está fraco. Esse alto está mais para baixo. Pensai nas coisas que são o quê? Do alto. E por que nós vivemos pensando nas coisas que são da terra? Porque temos perdido o foco, o alvo. E quando ela veio dizer, mas é muito ruim. E eu disse, minha irmã, o que é pior? Esse remédio que eu estou te passando? Ou os sintomas que você está sentindo? Ela disse, os sintomas. Eu, então bebe. Ela foi fazer. Depois que ela bebeu, deu um pedaço. Meu irmão, a garganta está queimando. Está ardendo. Eu digo, está matando o vírus. Não te preocupa não. Isso é normal. Mas é muito ruim. Eu digo, segura no estômago. Não vai vomitar não. No dia seguinte, eu já sabia que ela estaria curada. O remédio é tiro e queda. No dia seguinte, eu só para atiçar, eu disse, minha irmã, como é que você está? Mandei mensagem no WhatsApp. Gente, que diferença. Ela estava tão boa, mas tão boa fisicamente falando, que ela disse, eu vou para a academia puxar ferro. Disse que fez a série todinha. Eu pensei que alguém fosse perguntar para mim, que remédio é esse? Como? Que remédio é esse? Quem tiver caneta e papel, anota. Super fácil. Aliás, não precisa nem anotar se alguém memorizar. Super simples. Um dente de alho, sem casca, tá, por favor. Uma cebola do tamanho de um limão, também sem casca. 200 ml de água, passa tudo no liquidificador, peneira e bebe. É ruim. Pronto. Só para vocês terem uma ideia, gente, é dose única. Ainda não vi ninguém que precisasse beber 2 vezes. Para quem não é muito dado a questão do sabor, porque é ruim, e se não tiver diabetes, coloca lá umas colheres de mel, que aí ajuda a descer. Porque o negócio é ruim. Já tem gente aí que está se tremendo. O gosto é ruim. Gente, só para vocês terem uma ideia, o ancião lá da igreja estava 3 semanas de cama, com gripe, não era Covid. E eu sempre pergunto, quer ficar curada? Aí a pessoa, quero, é isso que eu almejo. Eu dou esse remédio. No dia seguinte, eu só por curiosidade, como é que está se sentindo? É sempre as mesmas respostas, né? E essa semana, foi uma irmã lá de São Luís, no Maranhão. Estava ela e os 2 filhos, todos com sintomas do Covid. Passei o remédio. Ela e um filho beberam. O outro filho não bebeu. Os 3 fizeram o exame. Os 2 que beberam deu negativo. E o que não bebeu deu Covid. Estão entendendo? Então, se eu sou chamado para tirar a pedra, é essa a nossa tarefa. Agora, infelizmente, algumas pessoas têm sido pedras na vida dos outros. Como assim, Estélio? Tem atrapalhado a ação de Deus na vida das outras pessoas. Eu vou falar uma frase, me diga se vocês já escutaram. Às vezes uma pessoa que não é crente, não estou nem dizendo da igreja adventista não, de modo geral, tá? Olha a atitude de um crente, aí vai e diz, e é porque é crente. Já ouviram essa frase? Eu é que não vou para essa igreja, olha aí o crente. Já ouviram? Ou seja, uma pessoa sendo pedra na vida do descrente. Uma pessoa impedindo que Deus haja na vida do descrente. Eu não perguntei, que horas termina o sermão aqui? E eu estava tão feliz que até então não tinha visto o relógio, acabei de ver. Meu irmão, se tirar a pilha eu agradeço, porque vai ser sempre 11h10. Continuando a história, meus irmãos. O que Cristo pediu, poderiam as pessoas alegar que, Senhor, não posso, é muito pesado. Não consigo, Senhor.
Queridos, nunca pense no que tem que ser feito. Pense se a ordem para ser feita veio de Deus ou não. Porque se Deus diz que é para fazer, eu com o uso da minha fé, eu tenho que acreditar, faz. Não duvida, acredite. E esse é o desafio nosso para os dias atuais, aprendermos a viver na fé, aprendermos a obedecer em fé. E aí eu pergunto, o que é fé? O que é a fé? Vocês vão dar aquela resposta bem teológica, que está na Bíblia, lá no livro de Hebreus. A fé é a certeza das coisas, não é isso? Às vezes a gente memoriza tanto que esquece a essência. Bora fazer diferente. Resuma o que é fé em uma palavra. O que você me diria? É o quê? Gente, com máscara eu não sei nem quem está falando. Fé é o quê? Pronto, ouvi uma palavra, foi em cima. Fé, quem falou? Foi ela ou foi você? Pronto. Fé é confiança. Perfeito, é uma das melhores palavras para resumir o que é fé. Confiança. Mas, e aí, parou aí? Se eu estivesse lá na rua, minha irmã, e você não me conhecesse, e eu fizesse essa pergunta que eu fizesse esse pedido agorinha, me dá seu celular, lá na esquina, você me daria? Por que não daria? Não tem confiança não? E por que aqui você me deu? Porque confia e porque me conhece. Muito bem, fé é confiança, mas eu só confio naquele ou naquela que eu conheço. Só que para eu conhecer alguém, eu preciso o quê? Conviver, ter relacionamento com essa pessoa. Quando alguém chega para mim, às vezes faz pedido de oração, ore porque eu estou fraco na fé, eu leio nas entrelinhas o seguinte: não estou tendo comunhão com Deus. Ora, a pessoa passa a semana sem ler a Bíblia, não estuda a lição da escola sabatina, não escuta um louvor, não louva a Deus, aí acha que só no sábado é o suficiente para ter fé. Não é. Na verdade, o tempo que nós passamos na igreja é o mínimo. É lá fora que nós vamos ter que realmente colocar a fé em prática. É lá fora que nós vamos realmente mostrar quem nós somos e como anda a minha comunhão com Deus. Essa história de ser crente só de igreja não dá. De ser salvo só dentro da igreja não dá. De ser santo só na igreja não dá. Segundo pesquisa que eu tinha lido alguns anos atrás, diz que nós passamos dentro da igreja apenas 1% da nossa vida. 1%. Isso é o suficiente para ter fé em Deus? Isso é o suficiente para entender que se Ele diz tirai a pedra, eu devo tirar? Não é. Nós temos que entender que a comunhão com Deus tem que estar na base de tudo da nossa vida. Aí de novo falar para os jovens, até no namoro, hein? Cuidado, porque às vezes vão namorar, até faz oração, mas quando termina a oração deixa Deus de lado e vai para o namoro. E é aquele namoro que é um namoro que, digamos assim, confunde um verso bíblico. Como assim? É porque Deus disse na sua palavra que nos amássemos uns aos outros, mas tem namoro que confunde e acha que é nos amassemos uns aos outros. Haja se amassar, né? Haja se apertar. Aí o desejo da carne vai lá para cima. Lembre-se, Deus disse que nos amássemos e não que nos amassemos. Então, controla aí. Mas vamos continuar, porque o tempo não vai deixar continuar a história. Viram como só com a questão da pedra dá para a gente ir bem longe? Ainda tinha mais coisas para falar, mas vou deixar para uma outra vez que aqui voltar. Porque eu quero pegar agora na reação da irmã de Lázaro. Cristo diz, tirai a pedra. O que foi que a irmã de Lázaro disse? Como é que é? Senhor, já está fedendo, tem 4 dias, faz isso não, Senhor. Sabe, é incrível como às vezes nós achamos que Deus não sabe o que está fazendo. Parece que Cristo não sabia o que estava pedindo.
Parece que Cristo não tinha conhecimento de causa do que estava acontecendo. Gente, acredite, nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Deus, desde o princípio, Ele tem o controle de tudo e de todas as coisas. Então, não venhamos nós achar que Deus não sabe o que está fazendo, que Deus não está percebendo a tua luta, que Deus não tem visto as tuas lágrimas de madrugada, preocupado com as contas que estão vencendo. Não pense que Deus não está vendo as tuas lágrimas, você esposa preocupada com seu marido que está te traindo. Deus está vendo sim. E talvez o que Ele vai pedir, por exemplo, seja algo que aos olhos nossos não tem sentido. Vou dar um exemplo. Alguns anos atrás, uma irmã chegou para o pastor e disse que iria se separar, porque ele não era da igreja. E ele saía, daquele marido que saía na sexta-feira, voltava no domingo para casa, embriagado, cheio de marcas de batom na camisa. Às vezes chegava tão alcoolizado que lá mesmo na área ficava, não conseguia nem entrar em casa. Nenhuma mulher aguenta isso. Nenhuma mulher casou para poder passar por isso. Então ela achou justo, eu quero me separar. Aí o pastor disse: tudo bem, concordo com você, mas só se você primeiro fizer o que eu vou pedir. E o que é que o senhor vai pedir? Eu quero que você faça uma coisa simples. Eu vou até dar um prazo, só 3 meses. Toda vez que seu marido chega assim, o que é que você faz? Deixa ele lá, está com a vida de cachorro, fica lá na varanda como cachorro. Não, bora fazer diferente. Você vai pegá-lo, mesmo ele lá caído, tente o levá-lo para dentro de casa. E questão da comida, quando ele chega, o que você faz? Eu não faço. Passou fim de semana fora, se vire e coma por lá. Não, faça diferente. Faz a comida para ele. Se puder, dá um banho nele, coloca na cama. Gente, agora eu falo ao coração das mulheres, principalmente as que são casadas. Isso é fácil. Tratar um homem que não presta, isso tem lógica? Tem nada. Essa pedra é pesada, não é? Aquela mulher disse: tudo bem. Suspirou e disse: eu aceito o desafio. Primeiro fim de semana que o marido chega daquele jeito, ela pediu ajuda com os filhos para poder levá-lo. Ela deu banho nele, por incrível que pareça, vestiu uma roupa limpa e o colocou na cama, e ele nem sabendo do que estava acontecendo. Quando ele se acorda, em primeiro lugar ele estranhou, porque o teto era do quarto, não era da varanda. Já estava estranho. Estava com a roupa que não era que ele tinha saído. Ele sai do quarto, vai seguindo o cheiro de uma sopa gostosa, aquela sopa forte. Para quem já bebeu e teve ressaca sabe que é necessário. Infelizmente eu já fui assim. E para surpresa dele, estava lá um prato de sopa bem quente esperando por ele. Sabe aquele olhar de desconfiança? Olhar para... como que pode? E ele olha para a mulher com aquele sorriso todo gostoso. Para o marido: para quem é essa sopa? É para você. Ah, tá. Foi lá, comeu, nem agradeceu nem nada. No outro fim de semana aconteceu a mesma coisa. As semanas foram passando e a esposa agindo desse jeito. E antes dos 3 meses, finalmente não aguentando mais, ele então fez a pergunta para a mulher: por quê? Por que que você está me tratando assim? Você sabe que eu não presto. Você sabe o que que eu faço lá fora. E ela foi, já tinha sido orientada pelo pastor antes. E ela foi e disse: porque eu te amo. Pense. Aquela pedra agora, ela quebrou na cabeça do marido. Pense na pancada. Resumindo a história, porque o tempo vai adiantado. Hoje em dia, para a glória de Deus,
ele voltou para casa, abandonou a antiga vida e acabou aceitando Cristo em sua vida. Sabe, meus queridos, Cristo está sempre pronto para fazer o milagre. Ele tem o poder necessário para isso. Mas para que Ele faça o milagre, é necessário tirar a pedra. Nessa manhã eu pergunto: será se não tem alguma pedra na tua vida ou na minha, que esteja impedindo o milagre de Deus em nossa vida? Talvez algum pecado guardado, acariciado. Será se não é isso que está impedindo? Tirar a pedra não é fácil, exige esforço. Agora, existe também uma pedra que eu digo que infelizmente é uma das maiores sobre nós. Lá no livro de Mateus capítulo 13, o verso 58, Mateus 13, 58, vai dizer uma coisa interessante sobre Jesus Cristo quando estava em sua terra natal. Mateus 13, 58 vai dizer assim, e falando sobre Jesus: e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade daquele povo. Eu pergunto, como anda a nossa fé em relação a Deus? Como anda a nossa crença em relação à capacidade de Deus de mudar completamente uma situação? A situação que nós temos aqui era uma situação de morte, mas o poder de Deus era o suficiente para transformar em uma situação de vida. As irmãs de Lázaro tinham pedido para Cristo uma cura, mas Deus tinha preparado uma ressurreição. E eu não sei o que você tem pedido para Deus, qual tem sido a tua necessidade, mas de uma coisa eu sei: Deus tem muito mais para fazer na tua vida e na minha vida, se tão somente nós tivermos a fé para continuar acreditando, mesmo que a situação, como disse Marta, já esteja fedendo, mesmo que a situação aos olhos humanos não tenha mais jeito. Por favor, continue firme na fé, porque como foi louvado no começo, fé é a vitória. Fé, permanecermos firmes, é a certeza de que sim, como disse Paulo em Romanos 8,37, nele nós somos mais do que o quê? E aí eu pergunto nesta manhã: quero eu, quer você, viver essa vitória que Cristo já tem preparada para nós? Quero eu e você sentirmos em nosso coração que sim, já somos mais do que vencedores? Porque se você quer sentir isso, vou pedir para nossa irmã Sofia louvar a Deus. E enquanto ela está louvando a Deus, eu vou pedir para você que se coloque diante de Deus em pé e dizer: Senhor, eu aceito em Ti ser mais do que vencedor e vencedora, mas ajuda-me, Senhor, a tirar essa pedra do meu coração. Sei que não é fácil, mas se o Senhor diz que é possível, então ajuda-me, Pai, a tirar essa pedra. Enquanto ela louva, eu vou ficar orando por você e por mim, para que nós aceitemos a palavra de Deus sobre nossa vida. Vem estar ao meu lado, eu não sei por onde seguir. Está escuro e faz frio, minhas forças eu perdi. Os que eu amava partiram, meu caminho perdeu o sentido. Eu chorar no escuro percebi, havia alguém
Você estava ali.